Salve, rapaziada, tudo certo? É, deu ruim pra nós hoje. E, cara, só já começando falando que esse tipo de conteúdo de que logo após o jogo não vai ser rotineiro aqui no canal, até porque não tem muito tempo para isso. E acho também que já está muito saturado na internet esse tipo de conteúdo, tem muitos canais que fazem isso, mas para falar desse tema de Corinthians e Flamengo, eu acho importante, né, vir aqui frisar tintim por tintim é, o abismo, essa é a palavra, né? A melhor palavra, o abismo que temos hoje entre Flamengo e Corinthians. E, bom, a título de comparação, o abismo financeiro nem é tão grande quando a gente pega a folha salarial. Pelo que eu estava vendo aqui, o Flamengo tem uma folha salarial de 27 milhões, 28 milhões, por aí. O Corinthians, pelo que eu estou vendo aqui também, tem uma folha salarial de 23 milhões, de 20 milhões, por volta disso, né? E, cara, quando você coloca esses times em campo, você vê que essa folha salarial, a diferença não é tão grande, mas a diferença técnica dos jogadores, o que o Flamengo consegue fazer com, com essa folha salarial que ele tem, é totalmente diferente, sabe? O Corinthians tem um time caro e um time fraco, com poucas peças. O Flamengo, enquanto isso, tem reservas que seriam titulares no restante do Brasil e tal. Cara, isso é eu não sei como é que pode, como é que pode uma equipe de scout do Corinthians não conseguir fazer um trabalho melhor, sabe? Pega o Independente Del Valle, não fatura nada, tem um time forte, tem um time competitivo, todo ano aí disputa com o brasileiro, disputa nas principais ligas na Sul-Americana, na Libertadores, sempre que o brasileiro bate de frente com o Del Valle, os caras sabem que é jogo duro. Não conhecemos um cara de lá, mas a gente sabe que vai ter jogo duro. Enfim. Vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre o jogo, rapaziada. Eu acho que dá pra contar várias histórias nesse jogo. A começar, né, pelos elencos aqui, pelos times. Bom, o Corinthians veio ao jogo com o Hugo Souza, Choca, Gustavo Henrique, Ranielli, Matheus Bidu, José Martinez, Maicon, Mateuzinho, Breno Bidon, Guinegão e Yuri Alberto. Yuri Alberto que merece um capítulo à parte nesse jogo. Do outro lado, tivemos Rossi, Matias Vinha, Léo Pereira, Léo Ortiz, Emerson Royal, De La Cruz, Saul, Samuel Lino, Arrascaeta. Como precisa de pouco para fazer gol Arrascaeta, né? Precisa de nada, a bola mal chega nele, ele joga jogando uma partida bem burocrática e mesmo assim ele faz um gol no único chute dele que ele dá no gol. Vamos lá, Bruno Henrique no meio, né? Que, meu Deus do céu, né? Eu não sei como é que fez esse encaixe de marcação aí, mas o Bruno Henrique ficar ali dentro do Gustavo Henrique, cara, não dava, não tava dando. E Carrascal jogou muito bem também. E, bom, falando assim por nome, não parece que o time dos caras são tão melhor que o nosso. Mas assim, quando a gente vai ver o que o Corinthians faz de força pra atacar os caras, que tem que brigar, e tem que correr, e tem que morder, e tem que ir em cima, e enfim. Vamos lá, o Corinthians, cara, eu gosto muito de acompanhar as coisas pelo gráfico aqui do SofaScore. Eu queria estar compartilhando a tela com vocês, mas hoje eu não tô no aplicativo que compartilha a tela. Então, me desculpe, mas assim, o primeiro tempo 100% do Corinthians. O Flamengo foi conseguir equilibrar as coisas mais no finalzinho do primeiro tempo, mas até então, o Corinthians jogando bola, conseguindo trocar passe de uma maneira que a gente nem reconhecia, falando, meu Deus do céu, esse foi o time que perdeu contra o Sport? Então assim, já fica aquela coisa também, né? Você jogou com o Sport aquela coisa assim que irreconhecível. Aí contra o Flamengo, o melhor time do campeonato, você vai lá e joga, não, agora tem que dar vida. Cara, fica aquela sensação de jogo quando quero, jogo quando eu quero, sabe? E eu acho que eles não fizeram isso, mas fica essa sensação, né, de só vou jogar quando eu quiser. Não, agora que é difícil eu tenho que jogar, então eu falo para meus amigos, né, brincando, que o Corinthians ele é o time mais democrático do campeonato. Ele se adequa à ruindade do adversário. E mas dando continuidade, a gente teve tudo certo lá, tudo certo nos lances, até a hora do pênalti, que aí a gente tem que parar e falar um pouco sobre essa mania de jogador de futebol, principalmente no Corinthians, tá, rapaziada? Tipo assim, eu acho que jogador de futebol como um todo, quando tem um nome, uma mala envolvida, igual o Memphis dá uma cavadinha, pô, dá pra entender. É mala, ele quer fazer as coisas pro,
As mídias dele, sei lá, cara, assim, não dá pra entender não, na verdade, eu não entendo jogador que gosta de ficar dando cavadinha, não entendo, velho. Porque no máximo, porque assim, a reação que você, que a torcida vai ter, que a mídia vai ter, quando você faz um gol de cavadinha, nossa, como ele é frio, uau. Mas assim, é muito arriscado, sabe? Você ficar com aquela cara de tacho lá, tipo, nossa, o goleiro no chão catou a bola, catou o seu pênalti. Cara, faz sentido isso? Pra que isso, cara? Pra quê? E ainda mais, assim, falta um pouco de leitura de contexto para os jogadores de futebol, né? Igual o Yuri Alberto. Pô, a gente acabou de perder do Sport fora de casa. O Corinthians precisa vencer o jogo. A gente tá bem contra o líder do campeonato, o melhor time da América do Sul. Você vai enfrentar um cara aqui agora, o Rossi, que acabou de passar uma. Que acabou de passar, avançar lá pra semifinal da Libertadores numa decisão de pênalti, ou seja, ele tá aqui, ó. Vem, vem, pode vir. E não, aí você para e pensa, acho que eu vou cavar. Tem nexo. Cara, não fecha a conta em momento nenhum. Se você pegar um pouquinho mais atrás, o Corinthians enfrentou o Fluminense lá no Maracanã. O Corinthians não deu um chute no gol do Fluminense. Um chute. Vencemos assim que, cara, nem do crente ao ateu ninguém explica. É, e aí o Yuri Alberto falou assim: acho que cabe sim uma cavadinha. E aí perde. Pênalti. Mais uma vez, o Yuri Alberto acho que perdeu um pênalti também Contra quem, rapaziada? Me ajuda aí. Enfim, perdeu recentemente um pênalti, mas batendo firme na bola, batendo forte na bola. Acabou perdendo porque é a vida, cá acaso, mas assim, quando perde, dá a sensação sim de displicência, de que não tô nem ligando, e que parece que realmente não tá ligando pra nada. Enfim. Aí depois, logo depois, não contente com isso, né? O Yuri Alberto, nosso 9 quando tem que cavar, o goleiro na saída do goleiro, ele não cava. É tipo, aí fica com medo de chutar, sabe? Porra, mano. Aí é complicado, né? E eu tô falando isso tudo aqui, o Flamengo nem jogou. O Flamengo mal tinha chegado no nosso gol. Então a gente teve já duas chances claras de gol. Tanto que o XG do Corinthians foi acho que dois. E o Yuri Alberto perdeu os dois gols. Então, beleza, né? Aí contra o time, contra o Flamengo, que depois começa a gostar do jogo no finalzinho do primeiro tempo, começa a rondar a nossa área, e, meu, fala assim, cara, questão de tempo a bola entrar, questão de tempo a bola entrar. E aí, bom, depois chegou o segundo tempo, e o Roberto fez o gol, pô, legal, parabéns, vamos lá, tamo junto. E com um passe do Guinegão que foi muito apagado hoje, teve um papel muito mais defensivo, né? Se doou muito mais lá atrás, né? E, e aí o Roberto fez o gol, se emocionou, pede desculpa pra torcida, mas, cara, não faz, não, cara, se eu puder, com a minha insignificância total, dar uma dica para jogador de futebol, principalmente do Corinthians. Não dê cavada, mano. Não dê. A gente quer gritar gol. A gente não quer falar, caralho, esse cara é foda porque ele fez um golaço de cavada. Nossa, olha como ele é frio. Pô, mano, a gente não tá em fase disso, sabe? Se nós estivesse voando aí, os últimos 5 jogos nós tivéssemos ganhado todos, beleza, tava pra engolir, mas mano, a gente precisa ganhar. Yuri Alberto, você não faz gol, você não fazia gol há sei lá quantos meses. Tá, teve a lesão, teve a cirurgia. Cara, você quer só umas palminhas. Enfim, né? Não dá pra ficar metendo pau muito nele aqui, não. É, depois de ter bem metido pau nele, né? Não dá pra. Enfim, seguimos. O Yuri Alberto fez o gol, se emocionou, tudo. E ali a gente viu que, e logo nesse. Depois do gol, o Corinthians dá uma baixada, dá uma esfriada, tenta controlar mais o jogo, e aí os caras criam uma jogada, fazem o gol, porque é isso que os caras fazem. Os caras, quando você tem qualidade, você põe a bola no chão, seu adversário, o seu time adversário cansa um pouco, igual o Corinthians aconteceu com o Corinthians, né? Deu uma cansada, reduziu o volume do. Né? Perdeu um pouco da caixa, os caras botaram a bola no chão, conseguiram jogar e fizeram um gol. E foi isso. Foi o segundo tempo, foi os caras jogando, botando bola no chão, troca passe ali, troca passe aqui, vira pra lá, vira pra cá. Tanto que se eu tô olhando aqui o gráfico lá de intensidade do SofaScore, não tem nada o Corinthians não criou nada. O Corinthians, depois que tomou o gol, aí foi para aquele abafa tudo, né? Mas depois que tomou o segundo gol, né? Aí nessa hora que o Corinthians ali já perde o fôlego, né? Você perde uma coisa importante, porque você já vai perder na técnica dos caras. Então você tem que ganhar na caixa, né? Na vontade. E ali acabou a energia dos caras e começou a se sobressair ali até a tática do Felipe Luiz, né? Que é sim melhor que o Dorival.
e a técnica dos jogadores do Flamengo. E aí, rapaziada, deu no que deu. E os caras viraram o jogo. O Corinthians até tentou dar um sufoco lá neles, mas não virou nada. E eu até falei uma coisa para meus amigos lá no grupo, assim, falei, cara, a gente chegou num nível que a gente tem que ficar feliz em competir com o Flamengo. Olha a distância do abismo, rapaziada. Olha a distância do abismo. A gente tem que correr, marcar, sim. Mas uma hora os caras cansam, os caras são humanos. E assim, se o Flamengo tivesse jogado no sábado passado e viesse jogar só agora contra a gente uma semana depois, com esse tempo de descanso, sem ter a viagem envolvida, vou te falar que a gente ia tomar um sacode em casa, rapaziada. Porque a gente deu a sorte do calendário, né? Colocar eles contra os Estudiantes lá na Argentina, aí saiu de lá, foi aquela guerra o jogo, teve a viagem, vem pra cá, a gente, meu, no ódio, a gente com tempo para descansar, acabou que a gente conseguiu sobressair um pouco mais na caixa. Mas assim, os dois times colocados em condições normais, sem viagem envolvida, com tempo de descanso, rapaziada, é o nível que chegamos. É o nível que chegamos. É triste, é complicado e a gente não vê no horizonte, né? Algo mudar assim, porque era para realmente o Corinthians e o Flamengo mandarem no futebol e o Flamengo conseguiu fazer a lição de casa deles há um tempo atrás, né? Teve todo o processo da rapaziada do pessoal do Flamengo lá sofrer, sangrar, para agora colher bons frutos e vir para Itaquera, vir para São Paulo, ganhar do Corinthians toda hora. A gente ganhou do Flamengo, sabe quando a última vez, rapaziada? Vocês lembram da última vez que a gente ganhou do Flamengo? Tempo para pensar. 3, 2, 1. Rapaziada, a gente ganhou do Flamengo a última vez em 24. Ano passado, né? Ano passado mas faz um tempo já, né? Faz um tempo. Gol de Thales Magno de cabeça, vocês lembram? É, pois é. Olha a época que a gente tava, né? 2-1. E se pegar aqui, rapaziada, eu tô aqui na página do Raio-X lá, o gol, na verdade, né? E aí, aqui nos últimos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jogos tá aqui na página, tá? Sabe de quantos jogos o Corinthians ganhou? Quantos jogos o Corinthians ganhou contra o Flamengo nos últimos 20 jogos? Sabe quanto? Vamos lá. Vou botar aqui com vocês. 10 do 7 de 22. 1-0 pra gente. Brasileirão. 1-0. O outro jogo foi no Maracanã. Dia 11 de 2 de 2022. 2-1 pra gente no Brasileirão também. E o outro foi no Brasileirão 2024. 1 de 9 de 2024. A gente teve 3 vitórias contra o Flamengo nos últimos 20 jogos. Que abismo, né, rapaziada? Que abismo. Bom, era isso que eu tinha pra falar. Dentre isso também, né, a gente teve a Copa da Libertadores de 2022 e a Copa do Brasil, que a gente apanhou nos dois jogos, né? Não apanhou, mas perdemos, né? É, e assim, a gente vai ficar aí, sei lá, né? Até quantos dirigentes do Corinthians vão olhar para isso? Será que não ferem o ego dele, não ferem o ego deles, não? É, a gente tenta do jeito que pode, mas o próximo jogo vai ser contra o Internacional. Internacional que não tá nada bem, nada bem lá o clima lá, teve demissão de técnico. Enfrentaram quem o Internacional no último jogo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapaziada, já que eu já tô com o negócio fácil. Empataram com Juventude, já estão aí uns 3 jogos sem vencer também. E os caras têm uma raiva da gente, né? Assim, não é recíproco não, tá? Mas se o Corinthians realmente tiver cara de pau, vergonha na cara e correr com o Internacional, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Beleza, rapaziada? É isso. A palavra que fica nesse vídeo é abismo. Abismo foi criado. E, bom, a gente espera que nos próximos anos aí, nos próximos tempos, as coisas possam reduzir essa distância desse abismo. A gente torce para que aconteça isso. Valeu, rapaziada, tamo junto, até a próxima.